Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, amigos e amigas. Agradecemos imensamente por estarmos vivenciando esse momento tão bonito e tão importante para registrarmos algo sobre a vida de alguém muito importante para a cultura e o desenvolvimento da nossa cidade, que é o Edmundo Cardoso. Estamos muito contentes de estar apresentando aqui o Edmundo Está em Casa, nesse eterno adaptar-se da vida. Era para estarmos com o nosso teatro lotado, mas acreditamos que estamos lotados de pessoas dispostas a ouvir um pouco mais da história do Edmundo Cardoso, que começou em 2019, quando participei do projeto Edmundo Vai à Escola, e onde tive o contato, então, com a Casa de Memória Edmundo Cardoso, boa parte do acervo, do material desse grande ser, e também de pessoas potentes, graciosas, inteligentes, ativas e maravilhosas, que convido vocês, então, a conhecer mais da história delas em relação a essa bonita e importante casa-museu. Vamos ver, então, a primeira pessoa. Estamos aqui, então, nesse momento, para falar um pouco sobre o nosso projeto Edmundo Está em Casa, com uma apresentação no Teatro 13 de Maio. A ideia do projeto foi baseada num projeto que nós realizamos em 2019, Edmundo Vai à Escola, onde apresentamos em 5 escolas municipais de Santa Maria uma representação da vida do Edmundo, comparando como que nós devemos pensar sobre a nossa realidade em termos de preservação da memória da nossa família, da nossa cidade e consequentemente, do nosso estado e país. Esse projeto teve uma boa repercussão com os professores, que sempre nos pediam que se pudesse passar novamente. Em função da pandemia, tivemos de modificar o nosso objetivo, e ele hoje se tornou uma live onde nós estamos apresentando a Casa de Memória Edmundo Cardoso, com as suas personalidades que hoje estão nela, ou seja, a filha do Edmundo, a Gilda May Cardoso, e a Terezinha Cardoso Pires dos Santos, que também é a segunda esposa do Edmundo, que no momento do seu falecimento cria a Casa de Memória Edmundo Cardoso. E aí então nós temos neste momento essa apresentação onde nós podemos ver que a sociedade, as pessoas que conhecem a casa, cada vez mais admiram esse personagem que foi Edmundo Cardoso. E temos como representantes aqui os profissionais, alguns estudantes que trabalham na casa como arquivista, historiadora, e também os estudantes de história que fazem todo o processo de digitalização da documentação, e que neste momento, eles que não conheciam Edmundo Cardoso, a cada vez mais eles estão nos sugerindo projetos e atividades para que a casa realmente seja conhecida. Então, o que podemos dizer é que o trabalho, todo o acervo do Edmundo Cardoso, e hoje com a criação da Casa de Memória, através da Gilda e da Terezinha, nos dá uma ideia de todo o potencial que essa casa tem em termos de pesquisa, de memória, de preservação da atividade cultural de Santa Maria, tanto na área das letras, onde ele se destacou, como também principalmente na área do teatro, que é o nosso objetivo,
que Edmundo foi o criador e o diretor da Escola de Teatro Leopoldo Frois. Então, nós temos aqui na casa todo esse manancial de informações que estão disponíveis através das atividades e dos serviços que a casa oferece. Como representante da Casa de Memória Edmundo Cardoso, ou seja, da Associação dos Amigos, criada em 2015, nós temos hoje um trabalho desenvolvido pelos estagiários que fazem a digitalização dos documentos, fruto de projetos da Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria. E temos também, agora previsto para o mês de dezembro, o lançamento do site da Casa de Memória Edmundo Cardoso, que vai mostrar, vai divulgar toda essa documentação que existe na casa, a sua biblioteca e também uma variedade de peças museológicas que estão sendo catalogadas pela nossa historiadora. Esse engajamento, então, nos mostra, né, que o pessoal que vem trabalhar na casa, que vem fazer pesquisas na casa, cada vez mais se interessa pela produção, pelo produto existente na Casa de Memória, e está cada vez mais sugerindo atividades, novos projetos para que cada vez mais nós possamos divulgar este acervo maravilhoso deixado, né, por Edmundo Cardoso. Tendo em vista que não conseguimos, então, apresentar a ideia original numa peça de teatro, nós estamos mostrando um pouco mais da Casa de Memória para que as pessoas, a sociedade, possa conhecer um pouco mais da produção de Edmundo Cardoso durante toda a sua vida, que foi um grande incentivador da cultura e do teatro, das artes, da literatura, do rádio, que são todas as facetas do Edmundo Cardoso que a sociedade mais antiga conheceu. Olha só, pessoal, começamos então com esse belo depoimento da Clara, essa pessoa que agora eu posso dizer ao vivo e registrando, né, Clara, desde que a gente teve aquele primeiro contato no Edmundo Vai Escola, essa grande pessoa, grande mulher, grande ser humano, e quero também acrescentar um pouco a fala inicial dela. Com certeza há méritos maravilhosos na Terezinha e na Gilda por acreditarem nesse projeto. Mas estando aqui com a representante da Associação dos Amigos da Casa de Memória Edmundo Cardoso, e por isso a tua importância e a tua beleza pelo teu fazeres aqui, só um pouquinho aqui. Eu queria dizer isso. Temos que ter amigos que ajudem e acreditam nas ideias. E só um pouquinho, e amigos que ligam também bem na hora do. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um pouquinho, desculpa, gente. Alô? Ai, quase peguei, esqueci que não é sem fio. Ah, não. Sim, tô sabendo. Ai, eu tô aqui com a Clara agora falando. Eu falei pro pessoal. Ok. Já vou ver. Bom, minha amiga Clara, desculpa essa interrupção, mas é que como a gente falou de outras pessoas, amigas também, que tem, o pessoal está ligando, querendo saber, então, quem é a Gilda, qual o envolvimento da Gilda, de toda essa importância que você falou no início lá do seu depoimento. Então, vamos saber um pouquinho da relação da Gilda com a Casa de Memória Edmundo Cardoso. Eu hoje estou muito feliz em poder falar um pouco sobre meu pai. Eu me chamo Gilda May Cardoso, sou filho de Edmundo e de Edna May e sou irmã do Cláudio. Eu estou na biblioteca, que era o lugar preferido do pai. Aqui era como se fosse um santuário para ele. Aqui ele trabalhava, ele recebia os amigos, ele recebia pessoas interessadas em saber sobre a história da cidade ou sobre a história do Rio Grande do Sul. Ele recebia muitos estudantes, recebia pesquisadores, e aqui ele escrevia muito e lia muito.
Ele escrevia artigos para jornal, crônicas. Aqui ele escreveu seus livros. Aqui ele planejava, lia muito sobre teatro e planejava as peças que iriam ser encenadas, estudava a possibilidade de levar à cena uma peça ou outra de algum autor de sua preferência, ou muitas vezes de acordo com as condições que havia. Aqui também ele mantinha em dia sua vasta correspondência. Ele se correspondia com muita gente em função do teatro e dos seus interesses sobre cinema, sobre literatura. Ele falava com muita gente, jornalistas, artistas, enfim. Aqui era o lugar que ele mais gostava de estar quando estava em casa. E aqui vocês podem ver, ele estava sempre rodeado dos seus livros, das suas fotografias, das suas lembranças e das suas memórias. Essa biblioteca contém aproximadamente mais de 5.500 livros já catalogados. E muitos desses livros, muitas dessas obras são sobre teatro, mas também tem muita coisa sobre cinema, sobre a história de Santa Maria, sobre autores santamarenses, sobre a história gaúcha e literatura em geral. E aqui ele recebia pessoas e amigos e escrevia seus livros, seus artigos e preparava as suas gravações na rádio também, porque ele teve um programa de rádio sobre o cotidiano da cidade durante 10 anos. Então é um lugar que me traz muitas lembranças, porque eu cresci vendo o pai trabalhando aqui, lendo muito ou escrevendo. E então eu também frequentei muito desde criança essa biblioteca, porque eu sempre fui muito incentivada a ler, tanto pelo meu pai como pela minha mãe. Então a biblioteca realmente é um lugar especial nesta casa. Pensando nele como pai, ele era um pai excepcional. Era um pai amigo, muito presente, carinhoso com a gente, mas também ele era exigente quando assim fosse necessário. Ele era uma pessoa com quem a gente podia conversar sobre todo e qualquer assunto. E ele e a minha mãe me incentivaram muito o hábito de ler. E não só isso, eles, como eu vivia numa casa, cresci numa casa de artistas, e que era frequentada também por gente de teatro, e, enfim, eu comecei a me motivar desde criança a entender o que era fazer teatro. Eles conversavam muito comigo sobre teatro e eu fui muito incentivada a ler sobre teatro, até que eu fiquei com vontade de subir aos palcos. E isso aconteceu quando eu era muito jovenzinha e fiquei nos palcos mais ou menos 20 anos. Eu lia muito e vinha aqui num período em que não havia ninguém e começava a revirar todos esses livros e todas essas obras e comecei a me apaixonar por leitura também. E comecei também a entender a paixão do meu pai e da minha mãe por cinema e por teatro. Em relação às coisas que ele mais gostava, eu diria que ele mesmo falava que ele gostava de literatura, apaixonado por cinema e apaixonado por teatro. A literatura, realmente, desde muito jovem, ele teve o estímulo do meu avô para ler. E, além disso, o meu avô gostava e insistia para que ele frequentasse a roda dos intelectuais da cidade, jornalistas, poetas, escritores, para aprender. Desde muito jovem, ele já frequentava essas rodas de intelectuais. A respeito da literatura, dá para a gente notar nessa biblioteca como ela é rica em obras
E principalmente, conforme eu já tinha comentado, principalmente obras de santamarienses e sobre a história da cidade. E outra coisa que estimulou também o hábito da leitura é que o meu avô era tipógrafo-chefe do antigo jornal Diário do Interior, que funcionava onde hoje é o Teatro 13 de Maio. O meu pai cresceu dentro de um jornal e lia avidamente tudo que se referia à cidade e aos jornais que vinham de fora. Então foi mais um incentivo para que ele incorporasse a leitura na sua vida. E aí entra a segunda paixão dele, o cinema. Desde os 5 anos de idade, meu pai já frequentava cinema. Ele ia aos cinemas da cidade com a minha avó. E ele começou também a gostar, além da literatura, ele começou a gostar de cinema. Muitas vezes ele assistia aos filmes da plateia, mas muitas vezes também ele assistia na sala de projeção, que era operada por um tio dele e meu, consequentemente. E o que acontecia? Muitas vezes ele também ia assistir lá da sala de projeção junto com um amigo. E eles assistiam o filme de um lugar completamente inusitado. E ele sempre dizia que ele aprendeu, por causa disso, ele aprendeu a ler de trás para diante. Ele, ao assistir os filmes com muita frequência, ele começa a conhecer e a se interessar pelos atores, pelas atrizes, pelos diretores, começa a conhecer mais sobre cinema. Um dos diretores que ele mais gostava e que o influenciaram muito foi Charlie Chaplin, a quem ele considerava um gênio do cinema. E assim ele foi se envolvendo com o cinema aos poucos e chegou a fundar o primeiro clube de cinema de Santa Maria, que teve a durabilidade de 10 anos. Esse clube de cinema era mantido por associados e projetava filmes chamados de arte, que não estavam no circuito comercial. Então foi uma experiência para ele muito gostosa e muito interessante durante 10 anos. E nos anos 60 foi rodado um filme aqui em Santa Maria, Os Abas Largas, e ele e a minha mãe foram convidados a participar. E para ele foi uma experiência nova, porque ele estava acostumado a ver os filmes da plateia e não ele participar nas telas. Mas ele fez isso com o mesmo entusiasmo com que ele assistiu os filmes como espectador. Ele atuou com o mesmo entusiasmo. Nesse meio tempo, a terceira paixão dele, que era o teatro, começa a surgir. Porque quando ele era jovem e menino ainda, em função da aviação férrea, muitas companhias vinham do Uruguai e da Argentina e acabavam, em função da aviação férrea, que era uma potência na época, dando espetáculos aqui. Então ele teve a oportunidade de assistir grandes nomes do teatro, grandes companhias, conheceu vários artistas, vários diretores e foi se entusiasmando. Paralelamente ao seu gosto pelo cinema, surgiu o gosto pelo teatro em função dessas companhias que por aqui aportavam e davam espetáculos. E ele começa a se interessar em fazer teatro. E muito jovem ainda, ele descobriu um grupo de teatro amador chamado Lobo da Costa, que funcionava ali nos fundos da Igreja do Mediador, na Avenida Rio Branco. Então, meu pai começou no Lobo da Costa, se torna amigo dos filhos do João Belém, Tássio e Rubens, e a partir daí ele se aproxima dos filhos, do grupo dos filhos de João Belém, que também faziam teatro, e em 40 ele participa da peça Nara, onde a minha mãe também atuava. Então, em 43, um grupo de formandas do Colégio Centenário pediu a ele que organizasse, que escolhesse uma peça e encenasse uma peça que desse algum subsídio financeiro para a formatura.
Então, foi escolhida a peça Saudade, foi tal o sucesso que o grupo continuou junto, atuando, e em 10 de dezembro de 43, esse grupo, muito apoiado pela comunidade, pela imprensa e por gente que gostava de teatro, fundaram a escola de teatro denominada Leopoldo Frois. E a partir daí, esse grupo continua a trabalhar junto durante o ano de 43, tendo bastante sucesso. E ao final do ano, em função desse sucesso e da coesão do grupo, eles fundaram a Escola de Teatro Leopoldo Frois, que teve 40 anos de vida. O teatro amador consolidado foi com a fundação, em Santa Maria, foi com a fundação da Escola de Teatro em dezembro. Eles, a partir daí, continuaram juntos e encenando várias peças. Desde o início da fundação da escola, eles excursionavam muito nas cidades ao redor de Santa Maria e depois foram se aventurando um pouco mais pelo estado. O tipo de repertório utilizado na época era um repertório denominado comédias de costumes. Era o que se fazia no Brasil naquela época. Ao mesmo tempo que eles faziam teatro amador aqui em Santa Maria, a cidade continuava a ser visitada por grupos teatrais que vinham de outras partes do país. E entre eles estava Procópio Ferreira. Procópio Ferreira vinha dar espetáculos aqui e o meu pai começou a se tornar conhecido e normalmente ele recepcionava as companhias que vinham de fora. Então, o Procópio Ferreira começou a vir dar espetáculos no Rio Grande do Sul e vinha a Santa Maria. Meu pai torna-se amigo de Procópio e em 49, quando ele termina sua turnê pelo sul do país, ele doa todo o cenário para a escola de teatro. E isso deu um impulso imenso à escola no sentido de criar maiores exigências artísticas e técnicas. E o repertório também começa a mudar. Ao mesmo tempo que isso acontecia, ele foi apresentando à cidade, à plateia santamarense, autores consagrados na dramaturgia internacional, como Ibsen, Priestley, Casona, Eduardo Albee, Aurélio Ferretti, que era um dramaturgo argentino de quem ele se tornou amigo também. Então, Arrabal. Esses autores então começaram a aparecer em Santa Maria através da Escola de Teatro Leopoldo Frois. E ao mesmo tempo que isso acontece, a escola faz uma coisa inédita. Nos anos 50 ela faz 2 temporadas de teatro em Porto Alegre, no Teatro São Pedro. E nos anos 60 faz a 3ª temporada. Isto era um fato inédito, tendo em vista ser uma escola de teatro amadora do interior do estado. E continuavam a excursionar muito e foram sendo reconhecidos e admirados pelo trabalho. Era um grupo de amadores que se conheceu no teatro, fez teatro junto, e era como uma grande família. Sempre foi assim. Em 59, meu pai sentiu a necessidade de fazer teatro infantil porque ele achava importante a formação de novas plateias. Então, ele queria que as crianças começassem a ter oportunidade de ver teatro de boa qualidade, se acostumassem com o teatro, aprendessem a gostar do teatro e, ao mesmo tempo, entendesse o papel sociocultural do teatro no desenvolvimento da sociedade. E ele conseguiu isso. A partir de 59, com a peça O Casaco Encantado, de Lúcia Benedetti, ele não parou mais de fazer teatro infantil, intercalando com peças destinadas a público adulto. As excursões continuavam, eles começaram, o pessoal da escola começou a sair do estado e frequentar festivais, trouxeram vários prêmios para Santa Maria ao longo desses anos, e
a fama da escola foi se consolidando como uma escola de teatro amador que fazia teatro de boa qualidade. Então, eles ficaram conhecidos não só no estado, como fora dele também, em nível nacional. Então, a escola também teve um papel importante, não só no lançamento pioneiro do teatro infantil, como no lançamento pioneiro do teatro de fantoches, dirigido pela minha mãe. E ela fazia esse teatro de fantoches tanto na escola de teatro como nas escolas em que ela trabalhava. Então, isso também foi outra preocupação em relação às crianças, né, da escola de teatro. E ainda havia uma preocupação social muito importante, porque nenhuma criança carente deixou de assistir um espetáculo da escola. Havia essa preocupação social em de que as crianças carentes pudessem assistir aos espetáculos. E havia muito apoio. A escola, desde o início, desde a sua fundação, teve muito apoio da cidade, da comunidade, dos empresários, de entidades privadas. Inclusive, ele fez grandes amigos que o ajudaram ao longo desses 40 anos. Salvador Isaías, um grande empresário de Santa Maria, amante do teatro e amigo do meu pai, foi uma pessoa que ajudou muito a escola de teatro. E tem um aspecto importante: o meu pai era muito perseverante e ele conseguia aglutinar as pessoas às causas em que ele acreditava. Ele tinha muito carisma, ele tinha uma empatia com o público e ele conseguia normalmente que as pessoas enfim, se juntassem a ele e o ajudassem em relação ao teatro a fazer espetáculos de boa qualidade. Então ele contava com muita gente. Ele sempre dizia que ele era um mastro que carregava a bandeira, mas que ele nunca carregou essa bandeira sozinho. Sempre tinha gente, bastante gente para ajudar. E eu acho que realmente o teatro, o cinema, a literatura foram as grandes paixões da vida dele, às quais ele se dedicou, né, a vida inteira. E eu diria que a importância dele para a cidade tenha sido realmente isso. Como ele viveu muitos fatos históricos, se envolveu com muitos deles e vivenciou alguns. E começou a preservar esses fatos, a guardar essa memória, ele acaba tornando-se também parte da história. E eu diria que o legado que ele deixou, o legado é de que ele amou muito a cidade, com muita paixão, falou muito nela, escreveu muito sobre ela e principalmente porque ele guardou a sua memória. Luciano, coloca aí na Imembuí. Boa tarde, minha gente. Crônica de Cláudio Cardoso para hoje. Vamos ver o que é que o nosso amigo Cláudio diz. Pode falar bastante. Eu vou segurar o microfone para ele, senão ele vai dizer bobagem. Vai falando. Eu gostaria de apresentar o meu irmão, Cláudio Cardoso, e agora ele vai dizer algumas palavras. Muito obrigado. E meu pai, minha irmã, Fernando, todas as pessoas que eu conheço também. Eu acho que meu pai, assim, é uma pessoa querida, meu amigo. Meu pai, Imperial, ele era peça infantil. Tinha peça infantil nos ensaios. E ele fazia peça infantil, participava dos ensaios, tudo no ensaio. Depois vinha para casa. Dormi com meu pai, eu com essa mãe. Abraço meu pai, abraçava assim. Dava a mão, pensava assim, meu pai, namorando dele. Fala, velho, assim, com essa mãe. Muito me lembro da minha infância.
infância. Boa tarde, minha quando gente. Eu escutava Crônica o de Edmundo Cláudio Cardoso. Cardoso para hoje. Vamos ver o que é que o nosso amigo Cláudio diz. Pode falar bastante. Eu vou Oi, segurar o oi, microfone desculpa, pra ele, senão claro vai que eu dizer estava aqui bobagem. pegando um pouquinho Vai falar. das crônicas aqui do Edmundo Cardoso. Pedro Medeiros, que Deixa eu só. é assim uma satisfação. E tu chegaste a ouvir boa parte dessas crônicas? Sim, essas Muito crônicas obrigado. eram Até amanhã. dadas na Rádio Membuí ao meio-dia e era um horário em que as famílias estavam almoçando e como nós não tínhamos televisão, era o momento de escutar o rádio. E eu lembro muito bem das crônicas de Edmundo, principalmente no final. Podemos escutar um pouquinho. Ah, tem um pouquinho mais, vamos ver um pouquinho mais aqui então, E cara, porque... danificar coisas Ó. com o bodoque. O Bodoque, a do Bodoque. Procure desarmar o menino, mesmo desarmar-lhe fisicamente, materialmente e emocionalmente. Devemos também espiritualmente desarmar essa criança, mostrando-lhe que o uso do bodoque é mau, que o bodoque é uma arma agressiva, uma arma que só serve para ferir, que ninguém se defende com bodoque, que ela só serve para agredir, e que os pássaros e que os animais não merecem esse tratamento. E assim nós teremos desarmado os espíritos das crianças e, consequentemente, vamos desarmar-lhes as mãos também. E neste momento, precisamente, em que ao redor de nós, todos os dias, a imprensa escrita e falada, os rádios, a televisão, todos os meios de comunicação nos dizem que em todos os quadrantes do mundo tem gente matando gente, travando batalhas cruéis, e que há guerra e que irmãos matam irmãos, enfim, e que o mundo está permanentemente sendo lavado por sangue. É bom que a gente ensine às crianças que os seus instintos não devem se deixar correr ao léu e que devemos controlá-los, e que uma maneira de fazer com que a criança venha se tornar um homem sensível, um homem bom, um homem de caráter, é evitar que ela na infância faça coisas assim de agressão, como matar pássaros e portar bordoques. Vamos então todos auxiliar as crianças a serem bons cidadãos no dia de amanhã, tirando-lhes do espírito a intenção de agredir e das mãos esta armazinha que é o bodoque. Até amanhã. Até amanhã. Esse também era um jargão que acabou sendo muito conhecido do Edmundo Cardoso. E esse pequeno trecho que a gente conseguiu ouvir, que é o que vocês têm lá na Casa de Memória, de muito material que tem, mostra também a importância e a sabedoria que o Edmundo sempre teve, né? Já, imagina, isso aí são... Quantos anos que foi isso aí, Clara? Sim, isso na década de 60, 70, por aí. E esse é um dos textos que nós utilizamos no nosso projeto de Edmundo Vai à Escola, que mostrava assim, facetas da vida de Edmundo, sempre pensando nessa necessidade que nós temos de ensinar, de mostrar aos jovens, às crianças, a necessidade de preservar aquilo que é nosso, aquilo que é produzido, que nós estamos vivenciando a todo dia, e não nos deixarmos levar por novidades que muitas vezes não vão nos levar a nada. Perfeitamente. E esse é o Edmundo preocupado com a educação, preocupado com a família. E falando em família, temos agora também depoimento de outra pessoa, uma pessoa muito importante, uma grande companheira do Edmundo Cardoso e uma grande amiga nossa, né, aqui da Casa de Memória Edmundo Cardoso, a Terezinha. Beijo, Terezinha. A primeira vez que eu entrei nessa casa, eu fiquei surpresa com o que eu vi. Parecia que eu estava entrando num templo de memória, porque uma coisa tipo de um museu, porque eram fotografias de pessoas, o pai do Edmundo Cardoso, os atores de teatro, artistas de televisão, de cinema. O Procopio Ferreira, que inclusive era amigo pessoal do Edmundo. Eu conheci o Edmundo Cardoso em 1982 e casamos em 1985. Foram 3 anos de namoro, porque o Edmundo estava viúvo há 3 anos e tinha o Cláudio, que ele tinha algum receio
começar um novo relacionamento. E então foi um namoro demorado, mas foi muito, muito bom. Inclusive, nesses 3 anos de namoro, eu acabei participando de todas os ensaios da Escola de Teatro Leopoldo Freud, que apresentava naquele ano aquela que seria a última peça da Escola de Teatro Leopoldo Freud, Joãozinho anda para trás. E vim então morar, casei e vim morar nessa casa, eu, Edmundo Cláudio, uma vida comum, simples, né? Que rotineira também, porque o Edmundo era uma pessoa que saía, ele e o Cláudio saíam todos os dias de manhã, iam para o centro, né? Voltavam ao meio-dia, almoçavam, o Edmundo dormia uma cestinha porque não gostava de perder muito tempo, e aí iam novamente para a rua e voltavam à tardinha. E quando o Edmundo estava em casa, ele gostava muito, era o lugar preferido dele, era a biblioteca. Ou então ele estava aqui nessa sala apreciando aquilo que ele construiu ao longo da vida dele, depois de ter comprado essa casa. Esses quadros que ornamentam essa sala, que chamam a atenção de quem chega aqui, que são do alto até quase o chão, eles foram colocados por ele. E esses quadros, todos eles são quadros que foram doados. Ele não comprava quadros, ele ganhava. As pessoas sabiam que ele gostava muito, que ele apreciava muito, e aí então ele ganhava esses quadros. Um quadro muito importante para nós, que é o quadro pintado, que seria uma tela pintada por Iberê Camargo, que retrata o Edmundo. O Iberê e o Edmundo foram amigos de infância e de adolescência e permaneceram amigos até o fim. E o Iberê frequentava muito essa casa, porque ele vinha sempre fazer exposições em Santa Maria, na universidade ou pela cidade, e depois das exposições, ele sempre vinha almoçar ou jantar aqui em casa. E a amizade foi muito grande. Quando ele vinha a Santa Maria, o Edmundo organizava um roteiro para eles irem visitar os amigos antigos, inclusive alguns já adoentados, né? Mas o Iberê não deixava de fazer essa visita. O Edmundo acompanhava sempre. Muitas pessoas frequentaram essa sala, muitos amigos, né? Nós tivemos o seu Salvador Isaías, que era, além de amigo pessoal, era compadre do Edmundo e também foi uma pessoa que foi considerado um patrono da Escola de Teatro também, né? Porque colaborou muito. Seu Carlos Isaías, irmão do seu Salvador, o seu Oswaldo Dias era a frequência comum aqui nessa sala, era amigo do Calçadão e frequentava a casa. Seu Jorge Adaime, também amigo do Calçadão, frequentava a casa. E o doutor Romeu Beltrão eu não conheci depois que casei, mas eu sei que o doutor Romeu Beltrão e o poeta Chico Ribeiro, eles eram frequência permanente nessa casa, né? Porque o doutor Beltrão, inclusive, ele e o Edmundo, na década de 40, eles fizeram crônicas para o jornal A Razão, em parceria. E, além disso, eles tinham também esse convívio familiar, que um casal visitava o outro, né? E até hoje os filhos do Dr. Beltrão, quando vêm a Santa Maria, eles nos visitam. E o Chico Ribeiro também, muito amigo do Edmundo e da dona Edna, isso anterior ao meu período na casa. E, inclusive, o seu Chico Ribeiro, ele deixou um poema escrito em homenagem ao Edmundo e à Edna. E outras pessoas também, muitas outras pessoas ligadas ao teatro, por exemplo, o Jorge Beduino Medeiros, o Paulinho, o Pinha, esses eram ligados ao teatro, mas também eram amigos que estavam todo dia na casa. Muito também por influência do Cláudio, porque eles também cuidavam do Cláudio, eles olhavam pelo Cláudio na rua.
Então, o Cláudio, com referência ao Cláudio, o Cláudio, logo que eu casei, a gente tinha um tempo que a gente tinha que se adaptar, se conhecer, né? Mas depois de um tempo, surpreendentemente, o Cláudio, espontaneamente, ele começou a me chamar de mãe. Né? Ele até hoje me chama de mãe. Me apresenta para todo mundo na rua como mãe. E isso foi muito surpreendente para mim, porque a gente não esperava isso. Então, essa casa, essa sala, que sempre foi um ponto de muito movimento, de muito encontro, de muita conversa, de muita pesquisa. Depois que eu casei, eu sempre vi essa sala com muitos estudantes, muitos pesquisadores, porque era comum eles chegarem na porta, às vezes sem avisar, porque desejavam fazer pesquisas com o Edmundo, desejavam entrevistar o Edmundo, conversar com o Edmundo sobre aquilo que o Edmundo sabia bastante, que era teatro, cinema, história de Santa Maria, história do Rio Grande do Sul, literatura, né? Porque eram temas que o Edmundo era profundamente ligado, inclusive a literatura também, porque ele acabou sendo membro da Academia Rio-Grandense de Letras e depois também da Academia Santamariense de Letras. Então, esses estudantes vinham, mas com muita frequência fazer, estudantes de artes, de história, de comunicação social, de língua portuguesa, de cinema, isso era bastante comum. E com o tempo, o Edmundo também já foi ficando com alguns problemas de saúde, e às vezes eu também precisava ajudar o Edmundo a encontrar o material, né? Então aí eu fui conhecendo melhor o acervo, sabendo a riqueza, realmente sabendo a riqueza que continha de acervo dentro desta casa, né? Porque no início eu ficava mais observando, e aí eu fui conhecendo melhor a riqueza desse material. O Edmundo era muito convidado também para palestras, para seminários, para ir em escolas, né, conversar com os alunos, e ele fazia isso com o maior prazer, porque o Edmundo ele gostava demais desses temas, né? Ele fazia com o maior prazer. Aqui nessa sala também aconteciam muitas reuniões de teatro, porque na época das apresentações das peças, não que fizessem ensaios, mas eles faziam aqui, costuravam cenários, organizavam cenários, estudavam o vestuário, como é que ia ser, né? Se tinha que fazer alguma reforma numa roupa. Então era uma casa que estava sempre cheia de gente. E também aproveitavam esses momentos para conversar sobre a peça que iam apresentar, sobre os companheiros de cena, né? Trocar ideias. Então era sempre muito interessante. Então essa sala sempre foi um palco de muitas atividades, muitas coisas que aconteceram aqui. Com o tempo, como eu disse, o Edmundo foi ficando com problemas de saúde nos últimos 5 anos, principalmente. Então, eu comecei a precisar ajudá-lo mais. E eu, encontrando esses materiais ricos em história, ricos em memória, materiais que já tinham mais de 100 anos, e que eu assumindo conhecê-los, eu precisava saber como lidar com eles. Então, com o tempo, eu senti a necessidade da gente contratar uma bibliotecária para organizar a biblioteca, para que a gente pudesse encontrar melhor as obras quando as pessoas vinham aqui em busca de pesquisas. Então, no princípio, o Edmundo era muito cioso, como ele dizia, das coisas dele, então ele ficou um pouco assim encucado, mas depois ele pensou, deixou. Então veio uma bibliotecária formada,
que veio organizar a biblioteca desta casa. E também, quando chegou essa bibliotecária, a gente começa a mexer nos livros, mexer nas gavetas, e começamos a encontrar essa riqueza de materiais, de documentos, fotografias, folders, né? As fotografias, principalmente, as mais antigas de Santa Maria. E eu achei que a gente precisava saber como guardar esse material. Então, eu tomei uma outra iniciativa. Eu resolvi procurar a universidade para fazer uma disciplina como aluna especial. E aí, então, eu fiz a disciplina de conservação de documentos. Foi lá que eu aprendi que era importante já começar fazendo o certo, adquirindo móveis apropriados para guardar esses documentos, né? Então, comecei a organizar o arquivo da Casa de Memória. E esse arquivo já desde o início com armários metálicos, mapotecas, arquivos metálicos. Então, ali comecei a organizar o arquivo da Casa de Memória. Na verdade, o arquivo da casa naquela época. Né? Então, essa casa, então, na verdade, ela já possuía, desde antes de ser o que ela é hoje, ela já possuía uma biblioteca, um arquivo e uma grandiosa série de objetos de museu, ainda desorganizados, né, guardados. Né? Então, foi ali que a gente começou a pensar em guardar, em organizar melhor essa parte também. Tá? Então, essa casa, eu não falei antes, essa casa ela foi construída em 1911. Portanto, ela tem mais de 100 anos de idade. E ela está assim porque o Edmundo sempre se preocupou com a conservação da casa, assim como ele se preocupava com a conservação dos objetos, com a conservação do acervo que ele tinha conseguido com dificuldade, sempre indo atrás das pessoas. As pessoas sempre sabiam que ele gostava de colecionar, gostava de preservar memórias, até porque ele também fez programa na Rádio Membuí por mais de 10 anos. E esse programa acontecia na hora do almoço. Então, as pessoas sentavam na mesa e a família geralmente ligava ao rádio, a Rádio Membuí, e dava aquele programa sobre o cotidiano da cidade. O Edmundo falava. E até hoje o Edmundo é conhecido pelos jovens, que eram crianças, adolescentes na época, ele é conhecido por este programa. Incrível como as pessoas passam na frente da casa e lembram que o Edmundo falava nesse programa, e como o Edmundo começava o programa e como o Edmundo terminava o programa, né? Que era uma forma bem interessante. O Edmundo também, aqui nessa casa, muitos amigos, outros amigos participaram da nossa vida de casal, de companheirismo, de amizade, foram o pessoal da Justiça também, porque o Edmundo participou, o Edmundo foi funcionário da Justiça por mais de 40 anos. E ali ele tinha vários amigos mais chegados, que mesmo se aposentando, eles continuavam a frequentar a casa aqui, ele e as esposas, a gente fazia jantares, a gente se encontrava na casa de um, na casa do outro, né? Então, muita gente circulou por essa sala. Às vezes a gente tem medo até de esquecer alguma pessoa. Antônio Carlos Machado, que morava no edifício aqui próximo também. Uma série de pessoas que frequentavam a casa, que de uma forma ou de outra também, além de serem amigos, colaboravam com o Edmundo. Foi muito, muito interessante. O Edmundo também trabalhou como jornalista, né? Começou a vida de jornalista com 15 anos, e isso ele foi levando pela vida fora, né? Até quase a sua morte. Ele sempre permaneceu no jornalismo sem nunca ter sido empregado de jornal. E como eu estava dizendo, então, essa casa tem mais de 100 anos, tem muita história, muita memória, e
Em dezembro de 2002, depois de muitos anos de problemas de saúde, o Edmundo faleceu. A partir deste momento, eu e a Gilda concluímos, chegamos à conclusão que esta casa tinha que ser chamada de Casa de Memória Edmundo Cardoso. Um pouco antes do falecimento de Edmundo, em 1999 a 2000, houve uma possibilidade de um curso de especialização em museologia na Unifra. Anteriormente não era Unifra, era a FIC, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e eu fui frequentar esse curso também para ampliar os meus conhecimentos sobre. E nessa época eu tinha que fazer um projeto no final do curso, e o meu projeto era a idealização de uma casa de memória com o nome do patrono da casa, com a finalidade de homenagear essa pessoa que guardou tanta memória, que se preocupou tanto com preservação da memória. Então, a partir de 2002, ela passou a se chamar Casa de Memória Edmundo Cardoso. A Casa de Memória Edmundo Cardoso, ela é formada de uma biblioteca, um arquivo-museu, é um acervo riquíssimo da história de Santa Maria. A Casa de Memória guarda tudo que o Edmundo preservou. E ela conta, cada espaço da Casa de Memória conta um pouco da história do Edmundo. Por isso eu digo que a Casa de Memória é a biografia do Edmundo. Aqui nesta casa, ele é eterno. Sempre que alguém buscar esta casa, buscar alguma coisa ou lembrar o nome dessa casa, vai lembrar o nome do Edmundo e ele se torna eterno. Edmundo é história. Edmundo é jornalismo. Edmundo é justiça. Edmundo é teatro. Edmundo é cinema. Edmundo é literatura. E aqui, a poesia de Chico Ribeiro. Brinde ao casal Edna e Cardoso. Este brinde, embora diferente, sem rasgos de elegância e de vaidade, se vale da intenção, sinceramente, é o grito de mais alma da cidade. É a cidade, Cardoso, à tua frente, e à frente desse templo de bondade, em cuja sombra, inteligentemente, edificaste para a posteridade. É a cidade de pé, é o sentimento que traz o povo às ruas no momento, o povo amigo deste chão glorioso. Grandeza d'alma que ninguém descreve, esta que vem de muito que lhes deve a cidade a vocês dois, Cardoso. Santa Maria da Boca do Monte, primavera de 75, do seu grande amigo Chico Ribeiro. A Casa de Memória de Edmundo Cardoso representa toda a memória da cidade de Santa Maria, dentro do espectro das artes em geral, o teatro, a música, o cinema, que foi um grande incentivador. Então, é importante nesse sentido, nós precisamos preservar este acervo para que se conheça, né, toda a história de Santa Maria, que aqui está. O Edmundo foi cultura, 18 anos depois de ter partido, ele é cultura, e graças ao trabalho da Casa de Memória de Edmundo Cardoso, ele continuará sendo cultura. Todos os objetos que compõem, que fazem parte do acervo museológico aqui da casa, todos eles estão ligados
diretamente ou indiretamente, né, a esses dois eixos temáticos, né, Edmundo e a cidade de Santa Maria. Na história, então, a gente aprende que o passado ele é virtualmente inalcançável. A gente precisa de intermediários para alcançar o passado. E aqui a casa está repleta de intermediários. São objetos tridimensionais, são documentos, são gravações que remontam a uma Santa Maria que não existe na memória dos mais jovens e sobrevive fragmentos na memória da população mais antiga da cidade. O acervo da Casa de Memória Edmundo Cardoso é formado por diversos documentos, recebido e produzido por Edmundo Cardoso, que influenciaram na cultura de Santa Maria. O público-alvo são pesquisadores que podem agendar seus horários pelo telefone ou via e-mail. Isso aí, um pouco mais da história de Edmundo Cardoso e a história que vem se mantendo viva e firme e forte com essas grandes pessoas envolvidas e essa equipe que a gente está vendo, a equipe da Casa Edmundo Cardoso. Porém, pessoal que está em casa, amigos, amigas, amantes da arte e da cultura, no início de tudo isso aqui a gente falou sobre o espetáculo, né? O espetáculo de teatro que viria, então, homenagear essa grande figura que é o Edmundo Cardoso, numa de suas maiores paixões, como a gente pôde escutar. Então, a gente separou também alguns depoimentos do elenco que estaria, então, aqui participando dessa peça teatral, que foram muito bem selecionados por uma pessoa muito importante em todo esse processo, né, do que a gente está vivenciando agora, essa nova adaptação para essa forma de fazer teatro, que é o diretor do espetáculo, Laed José Martins, que eu chamo então aqui ao palco para dar a sua opinião, seu depoimento, grande amigo, o seu depoimento da importância e de sua ideia e o que ele pensa em relação ao Edmundo Cardoso e a casa. Obrigado por tudo, meu irmão. Taca a ficha. Obrigado você, Luciano, irmão de coração, irmão de arte. Boa noite, pessoal de casa. Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar podendo fazer esse trabalho e divulgar esse ser humano incrível que foi Edmundo Cardoso. Vou ser sucinto e vou dizer que a minha ideia era só fazer um espetáculo de teatro, mas eu acabei fazendo tantas outras coisas. E sim, eu espero que o espetáculo aconteça no ano que vem e gostaria muito que todos vocês tivessem a oportunidade de compartilhar o espetáculo conosco. E para esse espetáculo, que vai acontecer então no ano que vem, eu chamei um elenco incrível de atores dessa cidade de Santa Maria e que, do meu ponto de vista, são os atores com o maior rol de experiência, porque sim, são os atores mais antigos e estão na estrada há mais tempo com o seu trabalho. E, enfim, são eles Bebeto Badic, Cândice Lorenzoni, Elker Paes, Cristiano Bittencourt, Joel Cambraia Machado, Denise Copete e Miguel Silveira, que faz justamente esse contraponto entre a experiência e a juventude que vem vindo trabalhando a arte e o teatro aqui na nossa cidade. Isso, eu ia dizer exatamente isso. Miguel é a mascote desse grupo, então, porque ele é um graduando em artes cênicas, afinal. Mas ele é um menino super empenhado, ele já entendeu o que se precisa para fazer teatro, né? Só precisa de vontade. E é isso, então. Agora a gente vai acompanhar o depoimento que os atores convidados gentilmente compartilharam conosco para a gente saber um pouquinho mais da faceta desse homem fantástico que foi Edmundo Cardoso. Eu, primeiramente, fico muito grato, muito honrado por fazer parte desse projeto, onde seu Edmundo Cardoso, eu tive o privilégio de conhecê-lo. Nos anos 90, teve um encontro no museu, e foi no dia 27 de março, Dia Internacional do Teatro, onde teve algumas palestras, alguns bate-papos, e ele foi o grande homenageado. E eu tenho também a medalha de honra ao mérito, que eu ganhei a Companhia Retaz de Teatro, e eu ganhei pela Câmara dos Vereadores, a medalha de Edmundo Cardoso.
muito honrado desse grande ator e fazer parte desse projeto que vem a calhar muito bem para o segmento teatral de Santa Maria. Muito obrigado. Eu fico imensamente agradecido, honrado em ser parte deste projeto que faz parte de algo importante para Santa Maria. Este convite é um privilégio imenso, ainda mais de estar inserido num grupo de ex-colegas de artes, professores, amigos e demais parceiros. Esse resgate sociocultural da importância de Edmundo Cardoso para o Teatro de Santa Maria e Rio Grande do Sul é um fato histórico inegável. Diante do que ele nos deixou com a sua generosa herança cultural através da Casa Edmundo Cardoso, onde lá está a sua vasta biblioteca composta por um acervo fotográfico e documental à disposição de todos. É uma honra. Assim como também é inegável a sua trajetória marcante com seus inúmeros espetáculos. 40 anos de atuação, formando plateias permanentes do adulto à criança. Público este que deve guardar na memória múltiplas emoções, risos, gargalhadas, lágrimas, soluços sutis até, testemunhas de um passado contagiante, envolvente. Enfim, este misto de jornalista, ator, diretor, radialista e escritor foi e é um vigoroso camaleão que transitou com arte, maestria, por essa terra onde nasceu e viveu por inteiro, pleno. Então, é mais que chegada a hora da sua cidade retribuir, agradecer, dando-lhe um espetáculo primoroso, como este que faremos, e que sabe que daqui a alguns tempos, uma casa para espetáculos com o seu nome, Teatro Edmundo Cardoso. Esta será também uma bela honraria. Vamos lá, então. A importância de Edmundo Cardoso para o Teatro de Santa Maria e Rio Grande do Sul. Eu diria que a importância de seu Edmundo está no legado que ele nos deixou, né? De todo o seu amor pelo teatro, pelas artes, o cuidado em preservar a memória da cidade, através dos seus guardados, e que hoje a gente tem a possibilidade de ter acesso através da Casa de Memória Edmundo Cardoso, que tem um acervo riquíssimo. Também seu Edmundo foi um dos fundadores da Escola de Teatro Leopoldo Frois, uma escola que atuou, desenvolveu trabalhos durante 40 anos na cidade. Imagina, 40 anos de atuação, movimentando não só a cena teatral da cidade, mas também do Rio Grande do Sul. Enfim, eu acredito muito que toda essa trajetória marcante do seu Edmundo e que tem uma história riquíssima, que ela deve ser contada, sim, conhecida e reconhecida pelo grande público. Vamos lá. Por que eu aceitei participar do projeto? Eu tenho vários motivos, né? Mas, primeiro, eu aceitei participar do projeto porque eu tenho uma grande admiração pela figura do seu Edmundo Cardoso e a sua história. Segundo, um apreço enorme pela Casa de Memória Edmundo Cardoso, um local que eu me sinto muito bem, que sou muito bem recebida pelas meninas da casa, com direito a café da tarde, bolinho e ótimas conversas. Então é um espaço que eu me sinto muito bem e que tem um acervo riquíssimo, assim, para quem quiser pesquisar e saber mais da história de várias
de várias artes e fotografias, livros de história, de teatro. Então, é um acervo riquíssimo que está à disposição de todo mundo. Também eu tive o privilégio de conhecer seu Edmundo Cardoso pessoalmente, né, de ouvir histórias dele, de conhecer um pouquinho mais, né, da trajetória, e não só no teatro, né, também na parte de cinema, enfim, ele foi uma pessoa que marcou Santa Maria, que participou, foi atuante, né, no cenário cultural da cidade. E algum tempo atrás eu recebi a medalha de mérito teatral Edmundo Cardoso. E essa foi uma grande honra, né, ter recebido com o nome de uma figura que eu admiro muito, um personagem da cidade assim que marcou e que fez tanto pela cultura local. E ainda faz, né, porque o legado dele está aí. Enfim, eu acho que eu não poderia deixar de participar de um projeto como esse, né? Porque você dar a voz, poder participar e, de alguma forma, através da sua arte, poder contar um pouco mais dessa história e deixar que o grande público também conheça, né? Que tenha essa chance de saber mais um pouquinho da história de Edmundo Cardoso, do fazer teatral da cidade, de toda dessa cultura local. Então, eu não poderia deixar de participar, né, dessa produção. Enfim, vamos passar e vamos continuar. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Falar do Cardoso, da importância dele para Santa Maria, para o Rio Grande do Sul. Bom, impossível falar do Cardoso, entre outras coisas, se não falar da Escola de Teatro Leopoldo Frois. Como eu tomei conhecimento dessa escola? Foi com este aqui, ó, meu pai, o Geolar. Ele me levou num espetáculo em 1968, era Maria Minhoca com Aglaia Pavani, lá no Cine Teatro Imperial. E eu entrei pelos bastidores, aí veio a minha paixão pelo teatro. Depois, muito adiante, bom, lembrando que meu pai era ator da escola e começou como contra-regra. Muito tempo depois, eu fui ser contra-regra na escola de teatro, convidado pelo Cardoso, e também fiz um outro espetáculo como ator, que se chamava, Dona Maroquinhas Frufru. Meu pai fez o último, que era Joãozinho anda pra trás. Mas tem um detalhe que é importante lembrar da escola de teatro. Se apresentou no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, ganhou uma matéria na revista do Globo, que era a grande revista da época de variedades, feita pela Livraria do Globo, Editora Globo, que não tem nada a ver com as do Roberto Marinho. Talvez por isso eu tenha sido convidado por vocês, pelo grupo que está montando o espetáculo do Cardoso, para representar quem? O meu pai, o Geolar Bade. Muito obrigado e nos vemos em breve no palco. Sobre a importância do Edmundo Cardoso para a nossa cidade, eu acho que o Edmundo começa a escrever a história da cultura em Santa Maria, né? Se a gente está aqui hoje, somos representantes da arte, atores, produtores, diretores, é porque a gente está fazendo uma história que alguém começou a escrever lá atrás. A prova disso é a Casa de Memórias Edmundo Cardoso, que tem todo o acervo, em imagens, em textos. E isso coloca Santa Maria no cenário de cidade cultura. Por que eu escolho fazer esse projeto? Em primeiro lugar, porque é um projeto de amigos, de pessoas queridas que me convidaram, e por também compor essa história, né? Compor a contação dessa história que foi a vida do Edmundo Cardoso e toda a relação dele com a cultura em Santa Maria.
Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel, ator e estudante de direção teatral, e é um imenso prazer estar contribuindo na construção desse acontecimento e estar falando de Edmundo Cardoso. Bem, a importância da figura de Edmundo Cardoso não só para o Teatro de Santa Maria, como para o Teatro do Rio Grande do Sul é gigantesca, porque ele contribuiu para a construção de uma cultura teatral. A própria abertura da Escola de Teatro Leopoldo Frois possibilitou produzir mais teatro, mais arte, também chegar a um número maior de espectadores e fazer trocas com outros artistas e grupos de teatro de fora, dando continuidade à prática teatral, principalmente numa cidade do interior. E por que eu estou fazendo tudo isso? Por que estou participando desse projeto? Hoje eu penso que participar desse projeto é uma possibilidade de fomentar a cultura, resgatar e preservar a memória de uma figura tão importante de Santa Maria. E pensando em todos os aspectos socioculturais que Edmundo trabalhou, eu percebo que ele nos deixa um legado de resistência cultural. E com o teatro, nós podemos dar continuidade a isso. Afinal, o teatro é vida e Edmundo vive. Eu sou Cristiano Bittencourt dos Santos, sou ator, integro o Teatro Universitário Independente TUI, um grupo que nasce em Santa Maria na década de 60, e ele nasce em Santa Maria justamente porque as pessoas que o fundaram conseguiram, nas décadas de 30, 40, assistir às peças da Escola de Teatro Leopoldo Frois. As peças de teatro da Escola Leopoldo Frois, elas foram muito importantes para essa questão da evolução do teatro na cidade, da evolução do teatro no Rio Grande do Sul e da própria história da evolução do teatro no Brasil. É a partir da figura de Edmundo Cardoso, nesse espaço, é que Santa Maria consegue se aproximar dos grandes centros, do grande eixo Rio-São Paulo, que é o grande momento do teatro nacional da década de 20, 30 e 40. Então, hoje, restituir essa história da evolução cultural, da vida teatral em Santa Maria, cumpre com a demanda de mostrar uma história pouco contada, trazer para o público o cotidiano, o dia a dia das relações das pessoas que faziam teatro no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Santa Maria, na figura de Edmundo Cardoso. Olá, eu me chamo Janaína Castaldello, sou atriz formada na Universidade Federal de Santa Maria e aluna de licenciatura em teatro. Poder participar de um projeto como esse é um privilégio que me propicia conectar com o fluxo da história teatral na cidade. Edmundo Cardoso firmou a imagem de Santa Maria como uma cidade de cultura, deu continuidade a essa história, mantém e manteve o espírito da arte em nossa cidade que ele tanto amava. Não tive a alegria de conhecê-lo pessoalmente, mas através deste projeto tenho a possibilidade, um presente, de poder me adentrar mais em suas histórias, conhecer ainda mais a potência da sua existência e, de certa forma, através da minha arte, homenagear essa figura tão importante e essencial na cultura de Santa Maria e do Rio Grande do Sul. É uma honra poder participar de um projeto que reforça a importância desse grande artista. Muito obrigada. Bem, minha gente, eu como parte do elenco também vou deixar aqui o meu depoimento, mas para não ser repetitivo, porque inclusive corroboro com o que foi comentado e falado por essas pessoas, por esses atores e atrizes, o que eu posso falar no momento é agradecer. Gratidão a Clara, gratidão a Terezinha, gratidão ao Claudinho, gratidão a Gilda e gratidão a Edmundo Cardoso. Tem muita coisa pela frente, a gente vai seguir fomentando, mantendo essa história, mas eu sei que já estamos terminando aqui, mas antes de terminar, eu gostaria de chamar a Clara e o Laédio também, para que a gente possa fazer os agradecimentos, porque para tudo isso acontecer, teve muita gente envolvida, muita energia positiva, muito pensamento positivo, muito trabalho. Então, eu passo a palavra para eles aqui. E obrigado, gente, a todos que estão nos acompanhando. Um grande beijo no coração. Salve, Edmundo Cardoso. Bom, pessoal, eu gostaria muito de agradecer
essa participação de todos os atores, o Laédio, o Luciano, nesse projeto que iniciou muito singelo lá em 2018, na nossa ideia, na nossa imaginação, foi colocada em prática em 2019 em 5 escolas municipais e hoje estamos, ainda que não no teatro, como uma peça de teatro, mas como uma live que estamos mostrando um pouco da vida de Edmundo Cardoso e das pessoas que conviveram e fizeram a vida junto com ele, né? Então, muito obrigada a todos, aos espectadores e principalmente também ao Teatro 13 de Maio, que nos possibilitou essa apresentação. Obrigada. Eu também só vou agradecer bem rapidamente e dizer à Gilda, à Terezinha, que o que elas fazem não tem preço. É impagável o que vocês estão fazendo. E muito obrigado por me permitirem fazer parte dessa história e por terem sido tão solícitas com as questões dessa live streaming que a gente está fazendo agora, porque eu só queria fazer uma peça de teatro. E agora, então, eu vou chamar para vocês conhecerem um pouco melhor a estrutura da Casa de Memória, os colaboradores da casa, que também são super importantes dentro desse processo. Muito obrigado a vocês que estão em casa e sigamos aí fomentando cultura e alimentando o patrimônio material. Muito Até obrigado. mais, pessoal. Tchau, tchau. Vamos, então, conhecer a equipe de trabalho e as funções que eles desempenham na casa. Eu sou Matheus Fonseca Meller, eu curso História na UFSM e desde 2017, junto com o colega Gabriel, nós estamos fazendo então o trabalho de digitalização do acervo fotográfico e documental da Casa de Memória de Edmundo Cardoso. O meu nome então é Gabriel Leite, eu sou graduando da Universidade Federal de Santa Maria e eu então entrei em contato com a casa aqui em 2017, eu tive a felicidade de conhecer esse espaço. E atualmente, então, desde 2017, atualmente eu ainda trabalho com um projeto de digitalização do acervo arquivístico da casa. Meu nome é Giovana, eu sou graduada em História pela Universidade Franciscana e atuo como historiadora na Casa de Memória de Edmundo Cardoso desde o ano de 2018, onde eu realizo o trabalho de organização do acervo museológico. Eu sou a Bruna, sou formada em Arquivologia pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em gestão de arquivo. Então, as políticas arquivísticas no acervo da Casa de Memória Edmundo Cardoso iniciou-se em 2005, onde foram elaborados instrumentos para facilitar o acesso à documentação, como o guia e o quadro de arranjo. Eu sou o Emanuel Velasco, trabalho na instituição desde setembro desse ano, de 2020. Estou responsável na parte da catalogação dos livros, sou bibliotecário. Eu gosto sempre de comentar que a identidade, o foco, a missão do museu, ela tem como objetivo, né, a preservar e manter a memória e a história do Edmundo Cardoso e da cidade de Santa Maria. Ou seja, todos os objetos que compõem, que fazem parte do acervo museológico aqui da casa, todos eles estão ligados diretamente ou indiretamente, né, a esses dois eixos temáticos, né, Edmundo e a cidade de Santa Maria. Eu me sinto uma arquivista privilegiada por ter contato com esse acervo reunido por Edmundo, que conta sua trajetória, sobre seu envolvimento na cultura de Santa Maria, também sua relação com grandes personagens da cultura brasileira e também sua produção literária. Durante esse trabalho nós podemos conhecer vários Edmundos. Nós conhecemos o Edmundo Família, nós conhecemos o Edmundo do Judiciário, o Edmundo jornalista e radialista e o Edmundo ator. E todos esses Edmundos compartilham algo em comum. Com a família, o Edmundo esteve nos palcos do teatro, o Edmundo do Judiciário deixou um livro sobre a história da justiça em Santa Maria, o Edmundo jornalista contou em suas crônicas o dia a dia santamariense, e todos esses Edmundos são cultura. O Edmundo foi cultura,
18 anos depois de ter partido, ele é cultura, e graças ao trabalho da Casa de Memória de Edmundo Cardoso, ele continuará sendo cultura. Ao ler uma carta ou ouvir um relato gravado ou se deparar com um objeto, estamos não apenas tocando ou experienciando um pedaço do passado, mas sim acessando esse passado da maneira que é possível, né? E é muito gratificante trabalhar com esse projeto de preservação, trabalhar aqui na casa e fazer parte, né, junto com outros espaços da cidade também que fazem esse trabalho, mas fazer parte de toda essa união desses espaços que lutam pela preservação dessa memória da cidade, da região, das pessoas, a memória de um passado que, se não fosse por esses espaços, acabaria se perdendo para sempre. O acervo da casa permite que os pesquisadores reconstruam ou acessem a história de Santa Maria. Então, não dá para mensurar a importância desse acervo para a cidade de Santa Maria, porque não para a história como um todo, por causa que todos esses documentos que foram recolhidos por Edmundo ou depois por doações, eles permitem que nós acessemos essa história e construímos e continuamos construindo a historiografia da cidade ou de vários outros aspectos da cidade.